Olá, gente! Bem-vindos de volta ao meu canal. O vídeo de hoje é um pouco diferente, então eu decidi gravar uma introdução explicando mais ou menos como que funciona. O vídeo de hoje é Sheldon Work. Esse tema vem de um conceito psicológico que fala que a gente tem a luz e as sombras dentro de nós. E a luz seria as características sobre nós mesmos que nós temos conhecimento e que aceitamos. E as sombras seriam as características que a gente não tem conhecimento ou que até tem, mas não aceita, não admite que tem. E por isso a gente joga essas características, essas atitudes para as sombras do nosso consciente, né? E elas não simplesmente desaparecem, elas continuam lá, continuam agindo e muitas vezes funcionando como uma espécie de autossabotagem. Então, o intuito do jogo de hoje é você tomar conhecimento dessas características, dessas atitudes que você tem, para poder trazê-las para a luz e trabalhar elas e assim evoluir. Então, vamos à leitura. Hoje nós temos 5 grupos. O primeiro grupo com uma obsidiana floco de neve. O segundo grupo com uma turmalina. O terceiro grupo com uma hematita. O quarto grupo com uma obsidiana. E o quinto grupo com uma pedra estrela. Tira um momento para se concentrar, pausa o vídeo se você precisar, respira fundo, vê qual grupo chama mais sua atenção. E assim que você terminar de escolher, o link vai estar aqui na descrição para você ir direto para a leitura. Se você escolheu o grupo 1, aqui com a obsidiana floco de neve, então essa é a sua leitura. Esse tipo de obsidiana, assim como a obsidiana tradicional, ele também ajuda a revelar a verdade, a enxergar padrões de comportamento, de atitude, a enxergar tudo que está oculto e que a gente não tá vendo. Mas a obsidiana floco de neve ela é um pouco mais branda na hora de fazer isso. Ela não é uma pedra que é tão agressiva igual a obsidiana normal, então ela primeiro prepara o seu estado mental para depois trazer essas verdades à tona. Então ela é um pouco mais amena na hora de fazer isso. Bom, grupo 1. Aqui eu comecei tirando, era para ser um mantra só, mas para vocês caíram 2. O primeiro mantra fala: eu permito a mim mesmo receber todas as coisas boas que eu estou dando. Tudo que eu tô dando para as outras pessoas eu me permito receber. E aqui o segundo fala: eu posso ser e fazer tudo de uma vez. Eu sinto que aqui vocês estão fazendo muita coisa e estão querendo ajudar os outros e, na verdade, tem uma certa necessidade de agradar os outros aqui, em que você quer fazer muito, tudo de uma vez, porque você não se permite falhar, você não se permite errar, você não se permite fazer as coisas mal feitas, então você tá muito sobrecarregado, você tá fazendo tudo de uma vez, você tá querendo ser várias coisas e você tá querendo agradar todo mundo e você não recebe tudo isso que você faz, você não recebe de volta. Então você só fica perdendo energia, fazendo e nunca chega a sua vez de receber, a sua vez das pessoas fazerem as coisas pra você, até porque você não permite. Você tá tão acostumado que algumas pessoas simplesmente vão pegar e nunca retribuir, que quando surge alguma pessoa que realmente quer retribuir, você não se sente mais confortável de fazer isso, você não sabe como agir, você não sabe como aceitar. Aqui, com o enforcado, ele tá no reverso, eu sinto que é hora de você parar de mudar de ideia o tempo todo, de considerar que uma hora é uma coisa, outra hora é outra, ou, por exemplo, uma hora você tem uma opinião positiva sobre uma pessoa, outra hora você tem uma opinião negativa, uma hora você quer fazer um determinado trabalho, quer ter uma determinada profissão, depois você muda de ideia e quer outra.
Isso tá muito ligado à sua necessidade de agradar os outros e à sua necessidade de meio que ir com o flow, sabe? Então, se você tem uma opinião que é sua e alguém chega e fala assim, eu não concordo, você vai imediatamente começar a desconfiar da sua própria opinião e desconfiar que talvez a sua opinião esteja errada, talvez não seja a melhor escolha, e aí mudar de ideia e abandonar essa opinião. Então, aqui o Sheldon Work que você tem que fazer é trabalhar na sua autossegurança para que você possa estar firme naquilo que você quer, para que você possa estar firme nas suas opiniões, para você não ficar o tempo todo mudando de ideia, sabe? Para você ter uma coisa fixa. Até porque aqui, com o rei de paus, você tá falando para você ser mais confiante, ser autoconfiante, ter essa autoconfiança para poder agir autoconfiante, entende? O rei é uma pessoa que tá numa posição de poder e o naipe de paus, ele, principalmente o naipe de paus, é o mais poderoso de todos, sabe? Fala dessa autoconfiança, dessa independência, desse poder. Então, você tem que ter isso para poder agir dessa forma, porque aqui com o 2 de paus é como se você estivesse sempre na soleira entre uma coisa e outra, então você nunca consegue determinar exatamente aquilo que você quer, você nunca consegue ir para um lado só e trilhar um caminho, você tá sempre na porta, então você não sai do lugar. Você fica preso ali na sua indecisão e não se mexe, você não escolhe um caminho porque o caminho não é tipo assim, eu vou escolher, sei lá, ser manicure. E aí eu vou escolher isso e no dia seguinte eu vou ser a melhor manicure que existe e vou ter milhões de clientes. Não, você precisa trilhar esse caminho para crescer nele, para construir ele. Então você precisa escolher para poder trilhar, para poder construir, entende? Não dá para ficar mudando toda hora e voltando atrás toda hora, senão você nunca vai andar para frente. Você nunca vai conquistar o sucesso nas coisas que você quer em parte nenhuma da sua vida. Aqui o 4 de copas também fala que você fica tão perdido entre as opções que você acaba escolhendo errado, você acaba perdendo opções boas porque você tá preso demais nas opções erradas. E principalmente pelo 4 de copas tá reverso, às vezes você fantasia muito uma coisa e não tem realmente uma base sólida para ir atrás disso, para fazer isso. Então você acaba se deixando levar por esses devaneios, seja tanto no quesito pessoal da sua vida, tipo, você imagina que a pessoa é de uma determinada forma e aí trata ela dessa forma e acha que ela é dessa forma, mas na verdade ela não é. Então vamos supor, você imagina que tal pessoa é ótima, que tá te fazendo super bem na vida. E na verdade essa pessoa não tá, mas você continua com essa pessoa, você fica com essa pessoa porque você tem uma imagem ilusória dela, você não tá muito preso à realidade da circunstância. Então a pessoa tá lá te fazendo mal e você continua, porque você não tá vendo realmente como é, entende? Você tá um pouco em negação em relação a isso. E a mesma coisa com oportunidades. Você às vezes determina que você quer fazer alguma coisa, mas você fantasia sobre isso. E quando chega na hora de colocar um trabalho de verdade, de você realmente investir para conseguir desenvolver aquela coisa que você fantasiou, você acaba desistindo, porque não era aquilo que você estava pensando, entende? Que nem eu dei o exemplo da manicure aqui, vamos continuar nesse exemplo só para vocês entenderem. Você, vamos supor, fantasia que você vai ser a manicure e que você vai, sei lá, fazer alongamento de unha. E aí você fica imaginando na sua cabeça, tipo, nossa, vai ser tão legal, tal. Aí quando chega na hora de investir o dinheiro para comprar o equipamento, você já fica um pouco decepcionado, porque já não era o que você imaginou. Quando chega na hora de ter que aguentar cliente chata, que fica reclamando o tempo todo, porque é uma parte de trabalhar com o público, aí você já desanima mais um pouco e já quer desistir, porque não é como você fantasiou, entende? Você não se prende muito à realidade das coisas, e então fica devaneando muito e mudando muito de ideia, e aí acaba que você não consegue trilhar um caminho, não consegue chegar no sucesso, porque você não para de mudar de ideia, não para de mudar de escolha. Vamos ver o que mais tem aqui pra vocês.
Aqui saiu a carta da energia de Marte, né? Que é energia de conflito, energia de raiva. Então, eu sinto que você tem uma certa dificuldade em lidar com com as suas emoções negativas, com a sua raiva, com a sua dor, de certa forma. Então, muitas vezes esses sentimentos negativos, eles estão aqui para guiar a gente por um caminho. Então, vamos supor, tem sentimentos negativos que a gente tem que simplesmente lidar, porque eles são pequenos em comparação com os nossos objetivos. E tem sentimentos negativos que estão aqui como uma espécie de alarme, entende? Como uma bandeirinha vermelha ali sinalizando, opa, tem alguma coisa errada. Então, quando você tá sentindo um desconforto, como você não sabe lidar com os sentimentos negativos, você simplesmente abandona. Mas, em compensação, quando tem outras coisas que estão muito, muito piores e que os sentimentos são muito, muito mais negativos do que um leve desconforto, você engole e fica quieto, sabe? E continua no lugar e não se mexe. Então, você precisa aprender a lidar com isso. É um momento para você olhar para dentro e começar a perceber as situações em que esses sentimentos se manifestam, para você entender como você tá lidando com eles e como você deve lidar, tipo, o que isso tá te prejudicando, para que você consiga trabalhar e melhorar eles, entende? Para que você consiga trazer esses sentimentos para a luz. E aqui saiu também a carta Surrender to the Sweetness, ou seja, para você aproveitar o lado bom da vida, para você deixar o amor entrar, para você aceitar o mesmo tipo de amor que você dá para os outros. Por ter saído essas duas cartas, eu sinto que muitas vezes você tá recebendo muita coisa ruim de outras pessoas e tá achando que isso é amor. Você tá achando que... você tá aceitando isso, entende? As pessoas estão jogando todas as cargas negativas delas nas suas costas, tudo que acontece é culpa sua, tudo de ruim é em cima de você, e você tá simplesmente aceitando isso como se fosse a única coisa que existe no mundo pra você. E aqui o jogo tá te falando, tipo, olha, não, tem muita coisa boa por aí, tem muita coisa boa lá fora, e tá na hora de você começar a procurar isso e começar a aceitar isso e começar a ir atrás pra receber isso, entende? Porque você se doa tanto, você faz tanto por todo mundo, por que as pessoas não podem fazer por você? Por que a sua vez não chega nunca, sabe? Então isso também é uma coisa que tá nas sombras do seu subconsciente. Você tá aceitando muito pouco e você já se conformou que esse pouco é tudo que tem, entende? Que tudo que existe pra você é isso. Eu sinto que isso tá muito ligado à sua insegurança também. Então você acaba não conseguindo ficar muito num caminho só. Em alguns aspectos mais financeiros da sua vida, em alguns aspectos mais físicos. Porém, no emocional, como você não tem as outras partes da sua vida ali estruturadas, no emocional você acaba aceitando qualquer coisa porque você acha que é o que tem, entende? Você acaba se sentindo mal porque você não prospera financeiramente no seu trabalho, nos seus estudos, tal. Então, quando vem um emocional fraco, um emocional ruim, como esse, um relacionamento, amizades que não te fazem bem, que não colaboram na sua vida, você acaba aceitando elas porque já tá tudo dando tão errado. O que é mais esse, sabe? Pelo menos esse daqui é garantido, pelo menos essa pessoa aqui, apesar de estar ruim, eu sei que eu tenho ela, sabe? Então isso é uma coisa pra você trabalhar muito, muito, muito. E por último, vamos ver o que mais sai pra vocês deste outro oráculo. Ok, caiu um bolo de uma vez só. Saiu a mesma carta que tinha saído no primeiro daquele anterior.
A primeira carta que saiu é a carta da responsabilidade. Aqui eu sinto com essa carta de que você tá tomando muita responsabilidade que não é sua, carregando muitas coisas nas costas que não são suas pra carregar e que tá na hora de você trabalhar isso, porque às vezes a gente se deixa sobrecarregar pra se sentir importante, sabe? Ah, aquela pessoa precisa de mim. Então eu deixo a pessoa jogar um monte de coisa nas minhas costas que não me fazem bem, mas eu deixo porque significa que a pessoa precisa de mim, sabe? Então isso também é uma questão das sombras pra você trabalhar. Aqui saiu a carta da estabilidade. Novamente, tá na hora de fazer a sua cabeça pra determinar exatamente o que você quer. Porque até mesmo na questão do relacionamento aqui, eu sinto que você não tem a cabeça determinada, assim, do que você quer. Você não tem na sua cabeça certinho, tipo, eu quero estar com essa pessoa que me faz mal, porque você vê que a pessoa tá te fazendo mal, então você meio que não quer ela, você não quer essa situação, mas você não consegue colocar na sua cabeça isso, de tipo, eu realmente não quero e eu vou aguentar tudo o que for necessário pra me livrar disso, pra procurar algo melhor, sabe? Você não tá se permitindo passar por infortúnios que muitas vezes seriam menores do que você passa no dia a dia, mas que pelo menos vão resolver a situação. E aqui, por último, saiu a carta do Leão, que é a carta da proteção. Essa carta, ela tem uma vibe muito, muito espiritual pra mim. E eu sinto que você tem essa proteção espiritual, você tem essa oportunidade de crescer espiritualmente, você tem talvez uma espiritualidade ali, uma mediunidade de alguma forma que pode ser trabalhada, ou às vezes apenas um apoio emocional, espiritual, digamos assim. Uma religião que vai te dar um apoio, os guias espirituais, o outro lado, o universo cuidando de você. E você não tá vendo isso, você não tá enxergando, e é como se o universo tivesse ali te dando vários sinais de tipo assim, olha, é hora de sair, é hora de se mexer, vamos melhorar a sua vida, eu tô aqui disposto a te dar tudo aquilo que você tá esperando, mas você precisa largar as coisas ruins para que as coisas boas possam vir, sabe? Tá te faltando uma torre aqui. Eu já falei isso em outra tiragem, eu acho que eu falei isso na tiragem da semana passada ou da semana retrasada, não me lembro. Então talvez você queira assistir esses vídeos para procurar essa tiragem. E eu acho que você vai escolher o mesmo grupo, porque é muito a mesma vibe. Então, talvez o universo esteja aqui te falando, olha, você tem manifestado isso, você tem pedido por isso. Por sucesso no trabalho, por um relacionamento bom, um relacionamento feliz. E eu tô aqui disposto a te dar isso. Os guias espirituais, o lado espiritual tá aqui, tipo, olha, a gente tá cuidando de você, a gente tá aqui tentando te dar isso, mas você precisa de uma torre, sabe? Tipo, como se você tivesse, sei lá, uma casa toda caindo aos pedaços e você estivesse tentando manifestar um lar que é realmente bom e aconchegante, mas você só tem aquele terreno, então você precisa demolir esse que não tá bom, entende? Destruir ele, tirar do caminho, tirar os destroços, pra daí sim ter o terreno limpo pra construir uma casa que vai ser realmente boa naquele lugar. Mas você tá tão apegado aos destroços daquela casa antiga que você não tá permitindo que o universo te dê as coisas boas que você merece, sabe? Você não tá permitindo o amor entrar aqui, a energia positiva. Bom, essa é a tiragem de vocês. Esse é tudo que eu tô vendo pro grupo de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de dar um joinha, se inscrever no canal e até minha próxima leitura. Tchau, tchau! Se você escolheu o grupo 2 aqui com a turmalina negra, então essa é a sua leitura. A turmalina negra, ela é uma pedra que protege contra a negatividade, então contra qualquer tipo de energia negativa, mal-olhado, inveja, olho gordo, tudo, ela protege. E ela também ajuda a tirar a energia negativa de dentro do nosso corpo. Ou seja, ela ajuda você a dispersar pensamentos negativos, atitudes negativas, para que você consiga encarar a vida de uma forma mais positiva. E como ela ancora a nossa energia, ela também ajuda você a tomar atitudes mais pensadas e agir mais racionalmente.
Bom, grupo 2, aqui eu comecei tirando um mantra pra vocês, e o mantra de vocês fala: a minha intuição flui sempre que eu estou parado. Eu sinto que com esse mantra aqui, vocês têm uma certa dificuldade de ouvir a sua própria voz interior, de ouvir os seus próprios anseios, de se aquietar o suficiente para ouvir sua intuição, para se conectar com o universo e descobrir as respostas para seja qual for a situação que você estiver passando. Aqui com os 5 de ouros, você se sente muito sozinho e você sente que você não prosperou o suficiente, que a sua vida não tá aonde você queria que estivesse. Então, esse sentimento, ele causa um certo buraco na sua vida, sabe? Então, você sempre tem aquele sentimento de não tá bom o suficiente, as pessoas não gostam de mim o suficiente, eu não prosperei o suficiente, eu não fiz o suficiente. É sempre uma energia de falta, de um buraco, e essa energia é muito, muito, muito contrária a qualquer manifestação. Então você tem que trabalhar ela para que essa energia, ela não... como que eu posso explicar? Ela não corte todas as manifestações que você estiver fazendo, sabe? Porque é uma energia muito forte e é uma energia muito ruim. Porque a energia de falta, ela é basicamente o que você está vibrando. Então, o universo vai te devolver aquilo que você está vibrando. Então, quanto mais energia de falta você tiver, mais falta você vai ter, entende? Vai só aumentar isso. Ela é contrária a qualquer manifestação. Então, quando você manifesta, você vibra de acordo com o que você quer para atrair isso para sua vida. Se você tá manifestando falta, você vai atrair mais e mais falta na sua vida, entende? Cada hora vai parecer que o buraco é maior. E o que você não enxerga também, aqui com o 7 de copas, é que você tem muita opção. Você tem muito, muito, muito potencial. E você não tá vendo isso, entende? Você tá tão concentrado em tudo que você não tem, em tudo que você não conquistou, que você não tá vendo o potencial incrível que você tem de conquistar coisas. Você não tá vendo o lado positivo. E você aqui com a carta da carruagem, você é muito, muito ansioso. Você é uma pessoa que quer tudo pra ontem. Você quer que as coisas se resolvam na hora. Se não acontecer exatamente no momento que você quer, você já vai achar que não vai acontecer, que é uma coisa que você não tem, que não vai dar certo. E você é muito teimoso em relação a isso. Então é hora de você usar essa teimosia, já que você é uma pessoa tão teimosa, usa essa teimosia como determinação, entende? Usa essa teimosia pra botar na sua cabeça do tipo, eu quero isso, eu fiz essa escolha, então agora eu vou usar toda a minha teimosia, que nada no mundo vai me fazer desistir da escolha que eu quis, entende? Ao invés de ficar sendo teimoso, de ai, não vai dar certo, não vai dar certo, e fixar uma pedra nesse pensamento e não deixar esse pensamento embora, sabe? Fixa que você vai conseguir e usa sua teimosia pra isso. Porque aqui com o Pajem de Ouros, você tem muito, muito, muito potencial. Sério, é como se tivesse 2 cartas negativas e 2 cartas positivas. E o Pajem de Ouros é uma carta que fala que você é muito novo. Então, talvez você não tenha todas essas coisas aqui ainda, mas você é novo, você vai conseguir, você ainda tem tempo para conquistar tudo isso. E você tem esse grande, grande, grande potencial. É como se você estivesse no momento que agora você tem que construir a sua fundação, você tem que ir conquistando todas essas coisas que te faltam pouco a pouco, sabe? Construindo elas. E então tá na hora de você usar essas características, de você perceber essas características, de perceber essas coisas negativas que você tá fazendo e também perceber as coisas positivas que você tem e que você não tá enxergando, para poder trazê-las para luz e para poder usar elas, entende? Para poder se apropriar delas e o que for negativo você resolver, você se policiar para não deixar isso te atrapalhar, e o que for positivo você usar, você trazer para luz e usar ao seu favor, usar esse potencial, acreditar nele para começar a atrair
coisas onde você vai poder usar esse potencial para crescer, para prosperar. Vamos ver o que mais tem para vocês aqui com esse oráculo. Ok, eu definitivamente acho que é essa carta aqui. A primeira carta que pulou é a carta da Nova Terra. Ela fala, está acontecendo, continue segurando a visão. Ou seja, você tá tentando manifestar muita coisa e você tá com aquele sentimentozinho de tudo deu tão errado pra mim antes, a minha vida nunca dá certo as coisas, porque isso que eu quero daria. E o tarot tá te dizendo, não, olha, vai acontecer, você só precisa se manter positivo, se manter procurando isso. Como eu falei, usa a sua teimosia como determinação para segurar nisso, para segurar nessa ideia, segurar nessa vontade que você tem e não deixar embora, sabe? Não desistir. E aqui saiu também a carta Star Family. Essa carta é muito, muito, muito poderosa para quem tirou aqui os 5 de ouros, porque essa carta fala que você tem um sentimento de estar sempre muito sozinho, de que você não tem realmente pessoas ao seu redor. Talvez você sinta falta de uma família que te apoie mais, talvez você sinta falta de um relacionamento, você sinta falta de amizades que combinem mais com você. Isso não significa necessariamente que você não tem amigos, é só que falta ser uma combinação perfeita, entende? É como se você soubesse que tem alguém por aí que vai ser uma combinação melhor e você estivesse sentindo falta dessa pessoa que você nem conheceu ainda, que você nem sabe quem é. Mas essa carta vem pra confirmar isso, pra falar que você tem uma família de estrelas, que você tem, tipo assim, uma tribo aí de pessoas que combinam com você e que vocês eram parte de uma coisa lá fora, lá no mundo espiritual, e agora que vocês encarnaram, vocês sentem essa falta porque vocês estão realmente sentindo falta um do outro, vocês estão realmente vão sentir essa falta até se encontrarem, sabe? Então tem essas pessoas por aí e você vai encontrar elas, você vai encontrar as pessoas que vão cobrir essa falta aqui, então não fica desesperado, sabe? Não fica vibrando essa energia de falta tão alto assim, porque tem as pessoas aí, você vai conhecer elas, mas vai acontecer tudo no tempo certo. Aqui com a carruagem, nem tudo é na hora que você quer. E você tem que controlar esse temperamento para não gerar energia negativa. Ok, não deu nem tempo de eu pegar a carta para falar que eu ia tirar. Ela simplesmente pulou 2 cartas. E caiu no chão, eu vou pegar elas. Aqui saiu a carta dos ancestrais e saiu a carta da intuição. Essa carta dos ancestrais também é uma carta muito, muito, muito poderosa. Ela me passa a sensação de que você pode estar se sentindo sozinho, mas que você tem toda essa família, toda essa fundação, essas pessoas que vieram antes de você e que elas construíram coisas pra você. Talvez não seja necessariamente coisas físicas, talvez você sinta tipo, nossa, tal pessoa, a família, sei lá, deu uma casa, um carro, uma condição financeira e a minha família não tem isso, mas a sua família tem outras coisas, talvez não coisas palpáveis e coisas monetárias, mas a sua família definitivamente te deixou uma ancestralidade. Por exemplo, a minha família é toda de médiums. Todo mundo é espiritualizado de alguma forma. Então, eu já nasci com isso, eu já herdei isso. Isso foi a ancestralidade que eles deixaram pra mim. E talvez você tenha uma família que também tenha ancestralidade mediúnica, espiritual, ou talvez vocês tenham habilidades manuais, ou talvez vocês sejam muito bons em, sei lá, oratória, vocês são grandes... como é que chama quando a pessoa é muito boa em falar em público? Me fugiu o nome, mas talvez você seja muito bom em falar em público porque você herdou, você aprendeu isso com eles. Ou talvez você tenha um grande caráter porque você aprendeu isso com eles.
tem alguma ancestralidade, alguma coisa que você carrega com você, que tá na hora de você reconhecer e utilizar. E essa ancestralidade, infelizmente, também pode ser ruim. Pode ser algum vício, alguma característica que você costuma criticar nos seus pais, nos seus avós, e que talvez seja a hora de você abrir o olho e perceber se você não herdou isso e não tá repetindo esses padrões. E aqui saiu a carta da intuição também, com a carta aqui do gato. E, novamente, a primeira carta que saiu pra vocês foi intuição, a última carta que saiu foi intuição. Então tá na hora de se conectar melhor com a sua intuição. Tire um momento pra fazer meditação ou só pra ficar em silêncio, só pra organizar seus pensamentos e pra escutar o que você realmente quer, o que aquela vozinha bem baixinha na sua cabeça tá te falando, e vai atrás daquilo que ela te falar, entende? Usa essa intuição, não simplesmente ignora ela. Bom, essa foi a leitura de vocês, grupo 2. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de dar um joinha, se inscrever no canal e até a minha próxima leitura. Tchau, tchau! Se você escolheu o grupo 3 aqui com a hematita, então essa é a sua leitura. Essa é uma pedra muito boa para proteger energia e ela tem uma energia masculina muito forte. Então ela é muito boa para quem tem a energia desequilibrada mais pro feminino, ou seja, para mulheres que são muito tímidas e para qualquer pessoa que vive mais dentro da própria cabeça, sabe? E é muito tímido, muito fechado e não toma muita ação, não toma atitudes. E ela também é uma pedra muito boa para curar vícios. Qualquer tipo de vício, ela ajuda você a enfrentar e ajuda a se recuperar. Bom, grupo 3, aqui a primeira carta de vocês é: eu acho força em ter sobrevivido aos meus traumas. Esse é o mantra de vocês. Aqui, com a carta dos 5 de ouros, me passa a sensação muito forte de que vocês se sentem muito sozinhos, muito, muito, muito solitários, e que talvez você tenha até mesmo perdido alguma pessoa que era próximo de você, e isso faz com que você tenha esse sentimento de vazio, esse sentimento de ser tipo um buraco que precisa ser preenchido. E para alguns de vocês não é uma pessoa, mas aqui o 4 de ouros pode significar também como que eu posso explicar? O 4 de ouros significa que é uma questão financeira. Então pode ser que durante a sua infância você tenha vivido uma época que você era muito restrito de dinheiro, que sua família não estava bem financeiramente e que você se sentia inferior por isso, você se sentia solitário, você se sentia menor que as outras pessoas. Aí, por causa disso, aqui com a carta do 8 de copas, mostra que você acabou desenvolvendo uma certa dificuldade de se apegar, você acabou ficando um pouco autossuficiente demais, onde você tem um certo medo, um certo receio de se apegar a outras pessoas, você acaba não criando bases sólidas, não criando relacionamentos muito sólidos com outras pessoas, porque você tem o medo de perder essas pessoas de novo. Aqui, eu não sei porquê, mas esses copos aqui, principalmente esse lado da carta, me passaram uma sensação muito grande de que talvez você tenha até mesmo problemas com bebida. Talvez você não esteja num ponto em que esse problema já é um problema, mas é uma coisa que você tem uma tendência que pode se tornar um problema, então talvez seja a hora de você começar a dar uma segurada nisso, sabe? Tipo, se você é uma pessoa que tem a mania de beber todo fim de semana, ou sempre que você vai em algum evento, sempre que você faz alguma coisa, você sempre fica muito bêbado, ou bebe demais, e às vezes você nem fica muito bêbado, mas você bebe grandes quantidades, porque eu sinto que a maioria de vocês deve ter uma resistência bem alta. Então, é hora de começar a segurar isso e começar a maneirar, porque tem uma chance muito grande de se tornar um problema no futuro.
Aqui, o 4 de ouros tá no reverso, como eu falei, fala de questões financeiras, talvez por uma falta que você teve aqui quando era mais novo. Você, hoje em dia, acaba descontando isso, você acaba querendo compensar e hoje em dia você não sabe lidar muito bem com dinheiro, você acaba querendo comprar muitas coisas, você tem a necessidade de demonstrar aqui com a temperança de que você tá bem, você tem a necessidade de demonstrar que tá tudo bem, que tá tudo ótimo, você vive um pouco de aparência e com isso você acaba gastando um dinheiro que você não tem, um dinheiro que você deveria guardar, deveria estar focando esse dinheiro em coisas mais sólidas, em construir coisas para você no futuro e não só gastar aqui no momento. Então esse também é uma coisa que tá ali no seu subconsciente e que precisa ser cuidada, né? Precisa ser verificada. Você precisa começar a controlar mais isso e quando você for comprar uma coisa, tipo, realmente analisar se você precisa disso ou se você tá comprando só porque, sei lá, você achou bonito, porque você viu tal pessoa usando e você ficou com vontade. Tem alguma coisa aí que tá gastando muito dinheiro, consumindo muito dinheiro. Eu sinto que pra maioria de vocês nem é uma coisa só em específico, mas sim várias coisas pequenas, sabe? De você olhar e falar assim, ai, não tem problema, eu vou gastar, sei lá, só 10 reais nisso. E aí, quando você vê, você gastou 10 reais aqui, 10 reais ali, 10 reais lá, e no fim do mês você tem uma dívida enorme pra pagar, entende? Você nem viu esse dinheiro indo embora. Então, o dinheiro também é uma coisa que você precisa trazer pra luz, você precisa começar a prestar atenção e começar a ter certeza de onde você tá investindo. Vamos ver o que mais tem pra vocês aqui. O que mais tem nas sombras do grupo 3? O que mais vocês precisam saber? Eu derrubei uma carta no chão. Só um momento que eu vou pegar. Aqui, vamos começar com essa carta, que foi a primeira que saiu, que é pra você respirar o cosmo. Eu sinto que você tá muito preso em aparências e você tá muito preso no momento e que na verdade tem muito mais coisas na sua vida, sabe? Tem muito mais coisas que você precisaria estar conquistando, que você precisaria estar construindo e você não tá vendo isso. Você não tá se conectando com o universo como um todo e vivendo a sua vida plenamente, sabe? Eu sinto que você tá muito focado no aqui e agora e no que fazer aqui e agora. E você não tá vivendo a longo prazo, sabe? Você não tem um plano de futuro de, o que eu quero fazer. E um plano que dependa de você apenas, não de outras pessoas e de possibilidades de tipo assim, talvez você esteja vivendo um relacionamento e o seu plano a longo prazo é casar com essa pessoa. Tá, mas e você? E o seu pessoal, entende? Se esse relacionamento não der certo, quais que são os seus outros planos, entende? Você já tá vendo pra comprar uma casa? Você já tá vendo pra qual emprego que você quer ter pro resto da sua vida? Qual que te deixa realmente feliz? O que você sonha em fazer, entende? Tem muito mais coisas na sua vida, além do que você tá vivendo aqui e agora, mas você não tá vendo isso, você não tá focando nisso, você tá vivendo uma vida muito momentânea e muito de aparências e você precisa realmente se conectar com o universo e com você mesmo, sabe? O que você realmente quer, o que realmente te faz feliz, entende? Não se contentar com o que você já tem, porque você acha que não vale a pena correr atrás de mais, sabe? E aqui, novamente, saiu a carta do chamado, ou seja, você tem dons naturais, coisas que você já nasceu, e essas coisas estão te chamando, tipo, pode ser desde alguma coisa que você acha que não vale tão a pena, sei lá, você é ótimo fazendo maquiagem, e você vai falar assim, nossa, fazer maquiagem não é um dom que eu nasci com, sabe? Mas, tipo, às vezes é o que a sua alma deseja, entende? É o que você quer no fundo.
e é o que vai fazer você feliz, entende? Quando eu falo dom, eu não quero dizer alguma coisa grande, tipo, sei lá, ajudar as pessoas, acabar com a fome na África, apesar que isso seria bem legal. Mas às vezes pode ser alguma coisa simples, que na verdade vai te fazer muito feliz e que, se ajudar, já vai ser um grande passo, sabe? Você não precisa salvar o mundo, você pode só ser feliz, entende? Só fazer as coisas que você gosta e isso já é muito, porque se todo mundo se ajudar, o mundo já vai prosperar como um todo, sabe? Então escuta esse chamado, vê o que é que tem que você sonha, sabe? Porque tá vendo que as duas cartas tem como se fosse uma janela e você tá no aqui e agora, mas lá na frente tem alguma coisa muito melhor e você precisa meio que atravessar isso, atravessar esse portal para alcançar essa paisagem, essa coisa que parece muito melhor e muito maior lá na frente. Então, talvez seja a hora de você focar, entende? No que você realmente quer. Qual que é o longo prazo? E agora, para finalizar, eu vou tirar algumas cartas desse oráculo aqui para ver o que mais tem para vocês. Eu tô achando muito legal porque, assim, toda vez que eu tiro uma carta que eu acho que foi um engano, que só caiu, sendo que eu nem tinha mentalizado nada, depois eu embaralho mentalizando e ela cai de novo. Bom, vamos começar com essa carta aqui da hiena, que foi a carta que tinha caído da primeira vez, que eu botei de volta no monte achando que não era, e ela caiu de novo, então ela definitivamente era pra ser. Essa carta aqui fala do medo. Eu sinto que é como se tivesse um medo de se arriscar, medo de se envolver, medo de correr atrás das coisas, te parando. E você precisa superar esse medo, sabe? Porque quando você vive só com o que você tem agora, só com o que tá ali, é mais seguro, você não precisa tomar nenhum grande risco, você não precisa correr atrás daquilo que você sempre sonhou e falhar e ser horrível nisso e ter que conviver com isso. Mas você também nunca vai ter as coisas boas, entende? Então, é hora de você enfrentar esse medo, sabe? Não deixar ele te parar. Porque esse medo também tá ali no seu subconsciente, também tá ali te auto-sabotando e também precisa ser cuidado, também precisa ser trazido pra luz. Aqui, a carta do cavalo também tá me chamando muita atenção. Porque eu tô falando de luz e essa carta tem como se fosse uma grande luz branca no meio. Essa carta aqui, ela fala de liberdade. É como se você tivesse preso. É claro que cada um tá preso por algum motivo, mas você tá preso por... A maioria de vocês eu sinto que é alguma coisa familiar, tipo, algum relacionamento, alguma coisa dos seus pais que te prende e que te impede de correr atrás daquilo que você realmente quer. Pode ser tanto uma expectativa, quanto uma situação financeira difícil, alguma coisa tá te prendendo ali e você tá na hora de se libertar, sabe? Tá na hora de se arriscar, tá na hora de tomar as rédeas da situação na sua mão, porque enquanto você tá aqui preso com esse medo de se arriscar, tudo bem, você não arriscou nada, você não perdeu nada, mas também você não conquistou nada. E aí, pra sempre, você vai ser aquela pessoa que vai ficar aqui olhando pela janela, tipo, olhando os outros, olhando a vida dos outros, e todo mundo prosperou, todo mundo foi pra frente, e você não prosperou. Aqui saiu também a carta do pavão, que também fala de prosperidade. E você não prosperou, entende? Você não fez nada, você não se arriscou, você não perdeu nada, mas você também não ganhou nada. Então, você precisa enfrentar esse medo, você precisa se libertar dessas coisas para que você possa prosperar, entende? Para que isso venha para você. Aqui saiu também a carta da lealdade. Eu sinto que é um pouco difícil para você ser leal às pessoas, porque você fica assistindo
as pessoas evoluírem, correrem atrás daquilo que elas querem e você se sente um pouco deixado pra trás. Você se sente um pouco abandonado aqui de novo com os 5 de ouros. Então, é hora de você correr atrás daquilo que você quer para que você possa se sentir feliz, você possa se sentir completo, para que o sucesso das outras pessoas ele não te incomode. Entende? Porque quando você tá correndo atrás do seu e você tem uma amizade, a amizade também tá correndo atrás de alguma coisa que quer. Você encara o sucesso da outra pessoa como um incentivo, entende? Olha, eu tava correndo atrás e a minha amiga tava correndo atrás e ela conseguiu. Significa que eu também vou conseguir, porque olha só, a gente tá aqui junto, batalhando junto. É um incentivo pra mim, entende? Eu fico feliz por outra pessoa e não triste de que tipo, nossa, tá todo mundo prosperando e eu tô ficando pra trás. Entende? E quando você não tá fazendo nada, você não consegue enxergar a felicidade de outra pessoa e ficar feliz por ela, entende? Porque você não tem nada pra ficar feliz por você. Então eu sinto que você precisa correr atrás do seu até pra melhorar o seu convívio e o seu relacionamento com outras pessoas. Bom, grupo 3, essa foi a leitura de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de dar um joinha, se inscrever no canal e até minha próxima leitura. Tchau, tchau! Se você escolheu o grupo 4, aqui com a obsidiana, então essa é a sua leitura. Bom, a obsidiana é a pedra para quando você precisa enxergar coisas que estão escondidas, para quando você precisa escapar de ilusões. Ela é a pedra para te mostrar a verdade. Ela é uma pedra um pouco áspera, não ao toque, mas a energia dela, porque ela mostra a verdade nua e crua, sem absolutamente nenhum filtro. Então é aconselhado que você use com moderação, porque pode ser que você não esteja preparado emocionalmente para essas verdades que vão surgir ou que te dê algum gatilho. Mas ela é muito boa para você enxergar realmente o que está acontecendo e como ela aterra a energia para você tomar as atitudes necessárias para mudar e para melhorar. Bom, grupo 4. Aqui, a primeira carta que saiu, né, eu tirei um mantra e ela fala: não tem nenhum problema, é apenas o destino acontecendo. Então eu sinto que aqui vocês têm uma necessidade muito, muito grande de controlar absolutamente tudo numa situação e é o momento de você deixar as coisas acontecerem como elas têm que acontecer. Nem tudo vai acontecer do jeito que você quer, como você quer, o que você quer. A gente não tem todo esse controle da vida e não tem todo esse controle das outras pessoas. Aqui com o pajem de copas, eu sinto que você tem que trabalhar muito o seu emocional e se aceitar, abraçar um pouco mais você mesmo, sabe? Aceitar os seus defeitos, as suas qualidades, trabalhar bem nisso e aceitar também a sua culpa e as coisas negativas, porque aqui, com o 7 de espadas e o 8 de espadas, eu sinto que você tem esse sentimento de que tá tudo muito contra você, de que tá todo mundo tentando te enganar, que tá todo mundo tramando contra você, que tá todo mundo te prejudicando de alguma forma, e você meio que criou essa ilusão e você acredita fielmente nela, sabe? De que tudo que tá acontecendo na sua vida de errado não é culpa sua, e sim culpa de outras pessoas, que são coisas que as pessoas fizeram com você. Quando, na verdade, a gente tem muito mais controle sobre a nossa própria vida do que isso. Só que é mais fácil você culpar outra pessoa, entende? Se você culpa outra pessoa, você não tem que tomar uma atitude sobre isso, você não tem que resolver o problema. Você pode simplesmente falar: nossa, tá tudo dando errado porque tal pessoa fez isso comigo. E aí você só aceita e você meio que lava suas mãos de qualquer culpa, de qualquer atitude que você tenha que tomar, sabe? Você se torna passivo e fica só assistindo as coisas acontecerem, pro bem ou pro mal, e não tem que tomar essa atitude. E aí, como você tem essa necessidade de controle, você quer que as coisas aconteçam de uma determinada forma, mas você não vai lá e faz.
e você, em vez disso, você culpa outras pessoas, sabe? Então, vamos supor, você tá num relacionamento que definitivamente não tá dando certo. Então você vai lá e culpa outra pessoa e fala: nossa, tal pessoa é tão ruim pra mim, tal pessoa não me valoriza, tal pessoa isso, isso, isso. E se acaba de falar todos os defeitos da outra pessoa. E tudo bem, isso pode ser verdade. Só que você tem o poder de ir lá e terminar esse relacionamento. Entende? Você tem o poder de se afastar dessa pessoa. E aí, quando você não faz isso, você fica só culpando a outra pessoa, o relacionamento continua indo mal, você continua infeliz, mas você simplesmente lava as suas mãos da culpa de ter esse poder de consertar as coisas terminando, entende? Em vez disso, você se coloca numa posição de vítima da situação em que tá acontecendo com você e é tudo culpa da outra pessoa, entende? A mesma coisa pode ser no trabalho. Tudo bem, você faz o seu trabalho certinho, você tá realmente agindo. Só que acontece alguma coisa errada e, sei lá, você trabalha em equipe. E aí você pega e fala pra todo mundo da sua equipe, ou pelo menos pensa: nossa, eu não vou pra frente porque as pessoas da minha equipe, elas não estão funcionando, não sei o que, não sei o que lá. Só que em vez disso, você tem que olhar pra dentro. Porque aqui com o eremita é muito isso, você olha só pra fora, você olha só o externo, quando você na verdade tem que olhar pra dentro e ver, tipo assim, o que eu fiz errado, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer, entende? Ah, deu errado porque tal pessoa esqueceu do prazo. Bom, então na próxima vez eu vou ficar atento ao prazo, eu vou melhorar, entende? Em vez de simplesmente ficar culpando os outros, você tem que ter isso pra você, de que você tem muito controle da situação, é a sua vida, então você tem que resolver. E se não dá pra resolver, tipo assim, você não consegue ir lá e fazer o seu trabalho de todo mundo, então você tem o controle da situação pra ir procurar outro emprego. Se não tá bom na sua casa, você tem o controle da situação pra estudar e conseguir um trabalho bom e sair, entende? Você tem o controle da situação, mesmo que não seja agora, que você não vai resolver tudo de uma vez. Você tem o controle da situação de melhorar, mesmo que seja a longo prazo. E aqui, com o 6 de paus, também fala disso. Você não tá prosperando, as coisas não estão se resolvendo, as coisas não estão melhorando, porque, novamente, você tem o controle, você tem que fazer melhorar, entende? Você tem que se livrar dos pesos e dos excessos que estão te atrapalhando. Você tem que tomar isso, essas rédeas, sabe? Então você tem que usar aqui a pedra da obsidiana pra ver exatamente o que tá te prejudicando, exatamente o que tá sendo um peso que tá te impedindo de prosperar, pra poder se livrar dele. Porque aqui, basicamente, todas as cartas da sua leitura, tirando essa, saíram reversas. Então você tá com um peso muito grande nas suas costas, sabe? Você tá com muita coisa que você tá carregando e você precisa se livrar dele, porque não adianta você ficar projetando isso que outras pessoas vão vir e vão resolver. Tipo assim, você tá com um problema e aí você fala: ah, não, quando eu tiver um namorado ele vai vir e vai me ajudar a resolver e aí eu vou conseguir resolver porque vamos ser em dois e não sei o que lá. Não, você precisa cuidar de você primeiro, entende? Você tem que estar bem pra estar num relacionamento bem e pra encontrar a pessoa bem, do que você ficar mal e ficar jogando as responsabilidades de resolver a sua vida e de fazer as coisas ficarem bem em outra pessoa. Vamos ver o que mais tem pra vocês aqui. Olha, a primeira carta que saiu foi a Escola da Terra, que ela fala pra você aprender com as situações, aprender com tudo que tiver ruim, para que você possa prosperar, para que você possa crescer, para que a sua alma possa crescer, porque a gente veio pra Terra para passar por dificuldades, para aprender a superar essas dificuldades e para crescer, para evoluir. Então você precisa
tomar as rédeas e resolver essas questões, entende? É como uma prova da escola. Você não pode simplesmente mandar outra pessoa fazer a prova pra você, senão você não vai ter o conhecimento, você não vai ter aprendido nada. É a mesma coisa com a vida, você não pode deixar nas mãos de outra pessoa, porque você tem que passar por isso, você tem que aprender com isso, entende? E aqui saiu também a carta dos ancestrais. Essa carta fala de você tem que olhar um pouco pra dentro, porque tem muita sabedoria ancestral, entende? Coisas com que você já nasceu, coisas que você herdou dessa encarnação, de encarnações passadas, de todas as famílias espirituais que você pertence. Você tem muita sabedoria, você tem muito potencial, você tem muita coisa que você não tá usando, que você não tá aproveitando. E aqui tá vendo que essa carta tem um templo e essa carta tem um templo. E o templo fala muito de você se voltar pro interior, pra dentro de você, pra se conectar com o sagrado dentro de você, entende? Porque você só pode cultuar o externo, Deus, qualquer entidade que você tenha fé, você só pode cultuar essas entidades quando você tá bem consigo mesmo, entende? Porque a gente é feito à imagem e semelhança, né? Então, como você vai cultuar uma entidade se você não cultua você mesmo? Você não tá fazendo por você, entende? Você não tá procurando seu crescimento espiritual, nem nada disso. Então, o primeiro passo é olhar pra dentro, melhorar por dentro. E tomar a culpa, digamos assim, da sua vida, de tudo que acontece. E não ficar deixando pros outros. Ok, eu derrubei uma carta no chão, eu vou pegar rapidinho. Bom, a carta que saiu aqui é a carta do Leopardo das Neves. E é a carta que fala o observador. Novamente, apenas uma confirmação do que eu já falei até agora. Você tá só observando as coisas acontecerem, você tá só observando a sua vida e tá na hora de você sair dessa posição e tomar uma posição mais ativa, sabe? De ir lá e realmente fazer as coisas. E aqui saiu a carta também da cabra. Essa carta aqui, ela é uma carta que sempre sai e eu sempre dou o mesmo exemplo. Essa carta é meio que um devagar e sempre, sabe? Você não precisa resolver tudo agora, você não precisa ter todas as respostas, você não precisa se desesperar. Você precisa aprender. Você precisa aprender com as situações. Não tem problema errar, não tem problema nenhum. É só o destino acontecendo, entende? Todas as situações, pro bem ou pro mal, é só o destino acontecendo e a escola da vida acontecendo e te ensinando as coisas. Então você não precisa ficar desesperado e se cobrar tanto e cobrar tanto das outras pessoas, porque você pode errar, não tem problema, entende? É só você aprender com esse erro. É só você aprender com a situação, tirar uma lição disso e evoluir, entende? Crescer e depois mais pra frente você conserta isso. Então, para de se cobrar tanto e diminui seu ritmo, entende? Faz as coisas mais devagar, porque essa carta aqui, o exemplo que eu sempre uso é de uma cabra subindo a montanha. Ela não vai subir correndo. Ela vai subir um passinho de cada vez, bem lentamente, mas é uma coisa confiável, entende? Ela vai estar lá, subindo aquela montanha, não importa o que aconteça. E é isso que você tem que fazer, crescer e evoluir, não importa o que aconteça, mas lentamente, aprendendo com cada passo, entende? Porque só assim você vai chegar lá em cima. Bom, grupo 3, grupo 4, na verdade, desculpa. Essa foi a leitura de vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de dar um joinha, se inscrever no canal e até a minha próxima leitura. Tchau, tchau! Se você escolheu o grupo 5, aqui com a Pedra Estrela, então essa é a sua leitura. A Pedra Estrela, ela é um cristal sintético, então
Tem um grande debate sobre isso. Tem gente que diz que ela tem sim benefícios, da mesma forma que outros cristais, porque ela é feita a partir de minérios, né, de coisas naturais que formam outros cristais, apesar de ser feita em laboratório. E tem gente que diz que por ser feita em laboratório ela não tem propriedade nenhuma. Bom, se ela tiver propriedades, ela teria umas propriedades meio parecidas com as pedras que têm brilho interno, como a labradorita e a pedra da lua. Então ela iluminaria o caminho, te ajudaria a resolver questões e a se conectar com você mesmo e com o espiritual. Como ela tem uma cor assim azulada, não vai dar pra ver na câmera, mas ela é de um azul bem escuro. Então também seria uma pedra conectada ao chakra da garganta e ajudaria você a expressar a sua verdadeira verdade e se conectar mais com você mesmo. Bom, grupo 5. Aqui eu tirei um mantra para vocês. O mantra de vocês é: eu permito a mim mesmo enxergar além das minhas crenças e ideias. Aqui, começando, eu achei bem interessante que saiu o Rei de Ouros e a Rainha de Ouros para vocês. Então vocês definitivamente precisam aterrar mais a sua energia e sair um pouco do plano mental e ir mais pro físico, se conectar mais com a realidade, realmente pôr em ação as coisas que você pensa, se conectar mais com o real nesse modo, entende? Ao invés de ficar só planejando, ir lá e tomar ação e fazer, e também abrir o olho e ver como as coisas são, entende? Realmente enxergar a situação de um modo real e não fantasiar e não ficar preso em expectativas e sonhos e eu espero que as coisas mudem e fiquem de uma determinada forma, sabe? Não. Foca no real, não no que pode acontecer ou no que aconteceu no passado, mas sim no aqui e agora. Com a sacerdotisa aqui, eu sinto que você tem uma grande dificuldade em tomar decisões e que você também tem um campo de vista limitado. E você tem esse sentimento, você tem essa crença de que você sabe tudo, entende? Uma certa arrogância de achar que você sabe tudo e de que você é a melhor pessoa em seja qual for a área que você estiver atuando. E isso daqui me passa um sentimento meio... Eu não sei se vocês já assistiram esse filme, mas tem um filme que chama Orgulho e Preconceito. E nesse filme a Elizabeth fala assim que a irmã dela, a Mary, ela canta e toca piano muito melhor que a Elizabeth, porque ela adora isso e ela pratica muito isso, mas ela é tão soberba em relação a isso, ela é tão arrogante em achar que ela é tão melhor que todo mundo, que ninguém suporta ouvir ela tocando. Porque mesmo que ela seja realmente talentosa, mesmo que ela realmente tenha o conhecimento na área, a arrogância dela estraga isso, entende? Então é esse sentimento que a sacerdotisa tá me passando, de que você se tem em muita alta conta, assim, e acha que você não tem nada pra aprender com as outras pessoas, ou às vezes você até acredita que tem mais a aprender e tá sempre sendo uma pessoa que estuda e desenvolve mais nas áreas que você quer dominar, só que você é um pouco arrogante nisso, entende? Você olha as outras pessoas muito pra baixo, entende? Então, tipo, se você e uma outra pessoa estão aprendendo uma coisa juntos, você é sempre aquela pessoa que vai chegar e vai falar assim: eu acho que você devia fazer de tal forma. Eu acho que em tal momento você falou errado. Eu acho que não sei o que tem. E isso vai desgastando as outras pessoas. Então, mesmo que você tenha um conhecimento, mesmo que o seu palpite realmente tenha sido pro melhor e tenha sido para ajudar, isso acaba transmitindo como arrogância e as pessoas acabam não querendo ouvir, não querendo saber, não querendo ter, assim, contato com você, entende? Aqui, com o Cavaleiro de Paus e a Roda da Fortuna,
Eu sinto que você deixa um pouco as coisas pro acaso. Então, você conta muito com a sua sorte. Você conta muito que o destino vai te ajudar, que as coisas vão funcionar, que você vai ter esse apoio do mundo espiritual. Eu sinto que por muito tempo você teve, sim, esse apoio, mas você tem que fazer o seu, entende? Você tem que trilhar o seu caminho e você tem que focar em si mesmo e em fazer. Aqui com os naipes de ouros, você tem que focar mais na ação e não só em falar, ah, eu sei fazer, mas realmente fazer, realmente botar em ação as suas ideias e focar mais em você ao invés de nos outros, porque o cavaleiro aqui, ele é uma figura solitária, tá vendo? E nas cartas aqui, não tem nenhuma carta que tem duas pessoas, é sempre uma pessoa só. Então eu sinto que você precisa focar mais em você, ao invés de querer ficar falando pros outros, ensinando os outros. Entende? Você tem que focar em fazer o seu, em silêncio, quieto, em ser um pouco aqui misterioso com a sacerdotisa, sabe? Não fica falando pros outros o que você vai fazer, não fica comentando sobre, nem nada. Simplesmente fica quieto, faz o seu, foca em você crescer, em você aprender, porque as pessoas vão perceber isso, entende? As pessoas vão olhar pra você e ver você como essa figura que tem o conhecimento. Você não precisa sair mostrando e sair falando, senão você acaba boicotando o seu próprio crescimento, sabe? Você acaba boicotando o conhecimento que você tem, se torna irrelevante em relação à forma como você se porta, sabe? Porque às vezes as pessoas olham aquilo e imediatamente julgam você como uma pessoa que sabe tudo e não querem ter contato. Então é o momento de você realmente focar em você mesmo e se abrir para estudar mais, aprender mais, enxergar o ponto de vista de outras pessoas também, porque não existe só uma forma de fazer as coisas. Aqui, né, essa carta tá me passando muito isso. Não existe só o seu jeito. Existem vários jeitos e às vezes você pode olhar e falar assim, vamos supor, aqui um jogo de tarô. Você pode olhar e falar assim, bom, eu interpretaria esse jogo de outra forma. Mas não existe só o seu jeito. Cada pessoa vai interpretar de uma forma, cada pessoa vai sentir que uma parte fez sentido pra ela e outra não. É uma tiragem geral. Então, sabe, não precisa disso. Apenas absorve aquilo que é bom pra você e o resto você deixa passar, entende? A não ser que você esteja numa posição de que é um subordinado seu e que você tá ensinando o trabalho e tal. Aí é um caso diferente, mas fora isso, tenha muito tato na hora de falar com os outros, sabe? Na hora de expor o seu ponto de vista. Vamos ver o que mais tem aqui pra vocês. Ok, acabaram saindo 3 cartas. Eu ia tirar só 2. Bom, saiu aqui a chama azul. Essa carta, ela fala de um... Eu ia falar awakening, buguei. Ela fala de um despertar espiritual. Então, você tá acordando pra espiritualidade. Eu sei que você pode falar assim, ah, mas eu já sou uma pessoa espiritualizada, mas a gente passa por vários e vários e vários despertares desse durante a vida. Cada vez você vai se conectando um pouco mais com o espiritual. Então você tá passando por esse momento de novo. E não é uma coisa fácil, não é uma coisa que você vai magicamente, sei lá... Eita, minha gata tá subindo aqui e jogando tudo no chão. Enfim, você não vai magicamente se conectar com o espiritual e vai ser tudo muito fácil, muito lindo. Às vezes isso gera raiva, às vezes isso gera um desequilíbrio emocional até você se acostumar com essas novas energias. Ou você vai ficar muito quieto, ou você vai ficar muito explosivo. Cada um reage de uma forma. Então, se policia
para que você não desconte isso nos outros e para que você consiga passar por essa fase com o mínimo de dano possível, digamos assim, sabe? Para que você não se descontrole enquanto passa por isso e acabe fazendo alguma atitude impensada que você vai se arrepender depois. Saiu também aqui a carta da baleia e das orcas. E essa carta fala Elders, ou seja, é um espírito antigo. Essa carta fala para você dividir a sua música, para você mergulhar muito dentro do seu conhecimento. Nossa, muito dentro foi ótimo, né? A Safira veio aqui, subiu na mesa e me desconcentrou inteira, mas enfim. Essa carta fala para você mergulhar profundamente no seu conhecimento e nas coisas que você tem interesse em realmente estudar e passar esse conhecimento adiante, sabe? Não ficar segurando com você, não ficar achando que ninguém tem a capacidade de aprender o que você aprendeu, e sim passar esse conhecimento adiante, compartilhar com os outros, porque quando você cria essa frequência, digamos assim, em que você tá vibrando numa determinada energia, porque você tá estudando determinada coisa e você tá se tornando parte daquilo que você tá aprendendo, daquilo que você tá vivenciando, você vai atrair outras pessoas que também têm interesse nessa área, entende? Também têm interesse nisso. E então vocês podem criar uma comunidade ali e conversar um com o outro e dividir esse conhecimento um com o outro. Mas se você ficar ali arrogante, ficar ali preso no seu ego e falar, não, só eu tenho conhecimento, só eu sei fazer, eu não vou compartilhar, então aí ninguém vai compartilhar com você e você tá perdendo de crescer ainda mais, de aprender ainda mais, entende? E saiu aqui também a carta da Petúnia. Essa carta fala de você não precisar ter medo de compartilhar aquilo que você sabe, de compartilhar o que você tem, porque cada pessoa é diferente. Como eu falei, num jogo de tarô, cada um, apesar das cartas serem as mesmas, cada um vai interpretar de uma forma, cada um vai ler de um jeito, cada um vai ter o seu próprio modo de fazer isso, então você não precisa ficar segurando as coisas tão forte com você, porque mesmo que você compartilhar, mesmo que você distribuir, cada um vai ser único, entende? Ninguém vai poder tomar o seu lugar, ninguém vai, sei lá, te ameaçar de alguma forma. Então você não precisa olhar para os outros e ficar competindo com eles. Vocês podem crescer junto, entende? Vocês podem formar uma comunidade e essas pessoas podem te ajudar ao invés de te prejudicar como você tá achando que vai acontecer. E agora, para finalizar, eu vou tirar duas cartas deste oráculo aqui, para ver se tem mais alguma coisa que vocês precisam saber. Aqui saiu a carta do medo. Então, novamente, você tem um medo de que as outras pessoas vão roubar seu lugar, que vão te superar. Então, você precisa transpassar esse medo, você precisa enfrentar ele para ter a oportunidade de crescer, sabe? De evoluir. Porque só assim que você vai encontrar mais pessoas que têm conhecimento nas áreas que você quer e aprender coisas que você não sabia, entende? A evoluir. E também um medo geral na vida, um medo de... Eu sinto que você tem uma certa ansiedade social, talvez não do modo tradicional, em que as coisas, tipo, tem vergonha de falar em público ou qualquer coisa desse tipo, mas você tem uma grande necessidade de estar numa posição de destaque e que outras pessoas vão ameaçar isso em você, entende? Vão ameaçar
essa sua posição e que vão meio que tirar isso de você, que você precisa sempre se manter um passo à frente de todo mundo. Mas isso não existe, e esse é um medo que não tá te ajudando, sabe? Tá só te prejudicando, e é hora de você enfrentar ele. E aqui saiu também a carta do observador. Essa carta fala que você muitas vezes fica prestando atenção demais nos outros, no que as outras pessoas estão fazendo, em como as outras pessoas estão agindo, e por observar tanto os outros que você tem esse medo tão grande de ser julgado, sabe? Então, para de prestar tanta atenção nos outros, nos erros dos outros, nos que os outros estão fazendo, e foca mais em você mesmo, porque a forma como a gente julga os outros é a forma como a gente é julgado, entende? Então, quanto mais você julga, mais você vai se sentir julgado o tempo todo, e às vezes nem é uma situação real, sabe? Nem é isso que tá acontecendo. Bom, essa foi a leitura de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de dar um joinha, se inscrever no canal, e até a minha próxima leitura. Tchau, tchau!